Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. E nós hoje vamos voltar ao nosso livro dos Gálatas. Estamos no capítulo 4 e nós já cobrimos uma boa parte deste capítulo, começando por estudar os primeiros versos. Mas hoje é de facto um dia de festa, pois estamos a celebrar os nossos 600 primeiros programas. E ainda vamos continuar a olhar para a Bíblia ao longo de alguns meses em conjunto. Mas é uma altura de darmos graças a Deus por tanto tempo que estamos no ar e por podermos anunciar a palavra de Deus de uma forma muito clara aos nossos ouvintes em todo o país e em algumas outras regiões do mundo onde as comunidades portuguesas se encontram. Então quero dar uma grande saudação para todos os nossos ouvintes nesta altura dos 600 programas que estamos a fazer, para realmente continuarem a ouvir e obedecer à palavra de Deus. É bom ter-vos desse lado enquanto nós estamos aqui compartilhando convosco a palavra de Deus. E hoje estamos neste capítulo 4 do livro dos Gálatas. Eu gostaria de começar a leitura no verso 1. Apesar de nós já termos lido e estudado estes versos, eu gostaria de voltar a eles, mais uma vez, para que eles nos deem o contexto literário e dessa forma depois entraremos nos comentários aos restantes versos deste capítulo 4. Diz assim então a palavra do nosso Deus: Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada é diferente do escravo, pois é que ele é senhor de tudo, mas está sobre tutores e curadores até ao tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não é escravo, porém filho, e sendo filho, também é herdeiro de Deus. Então vemos aqui que o apóstolo Paulo coloca esta reflexão nas mãos dos Gálatas para que eles entendam efetivamente a caminhada espiritual da humanidade. Ele fala que a humanidade durante um certo período viveu debaixo da lei, como sendo uma criança que tinha que ter uma série de regras e orientações. E o apóstolo Paulo dá esta ilustração, que nós entendemos muito bem, exatamente para facilitar a nossa compreensão do relacionamento com Deus. Quando nós temos os nossos filhos, e vocês sabem que eu tenho 3 filhos, pequenos ainda, nesta altura é necessário dar muitas regras às crianças. É preciso dizer que eles têm que estar sossegados à mesa, não podem conversar e cantar à mesa, não podem se levantar da mesa sem autorização, não podem comer com as mãos, não podem fazer uma série de coisas, interromper as pessoas quando estão a falar. Então é necessário dar uma série de orientações. As crianças, quando são pequenas, estão debaixo da lei, estão debaixo de orientações, debaixo de regras. E nós sabemos que quando as crianças não estão debaixo dessas orientações, infelizmente tornam-se adultos desregrados, indisciplinados, muitas vezes rebeldes, porque não tiveram orientação quando eram pequenos. Então há necessidade de perceber que durante a nossa infância temos de ter orientações. Assim como a humanidade. O apóstolo Paulo agora está a fazer uma extrapolação, uma alusão a toda a humanidade. Portanto, ao percurso que a humanidade tem feito. E durante um certo determinado tempo havia necessário ser dada à humanidade orientações, regras, limites, para que a humanidade percebesse qual era o seu caminho. Mas chegou a plenitude dos tempos, como diz o apóstolo Paulo neste texto aqui que vimos, e ele diz, chegando a essa altura, então veio Cristo. E Cristo veio para alterar
o estatuto da humanidade, para alterar o percurso da humanidade. É como quando uma criança chega à fase adulta. Quando ela chega à fase adulta, já não se está constantemente a dizer as mesmas coisas. Porquê? Porque parte-se do princípio que aquela pessoa já apreendeu as regras de boa conduta, os bons comportamentos, e não tem que se estar sempre a dizer a um jovem adulto que ele tem de estar calado, que ele tem de respeitar os outros, que ele tem de ouvir, que ele tem de estar bem comportado. Porquê? Porque a pessoa já compreendeu isso. Então é o tempo da liberdade. Não há necessidade de estar constantemente a falar do mesmo assunto, a dar orientações, a dar regras, porque efetivamente aquela pessoa já tem a sua capacidade de escolha e de opção e de perceber que há determinadas atitudes que, se ele tiver, vão ter consequências na sua vida. Então, com a humanidade foi a mesma coisa. Durante algum tempo, na história do homem, houve necessidade de ter a lei para que o homem percebesse, tivesse nessa infância orientação. Chegando à fase adulta, então Cristo veio para dar ao homem a oportunidade para o homem viver debaixo da liberdade em Cristo, viver debaixo da fé. Então esta era a ilustração que o apóstolo Paulo queria dar. E nós vamos continuar a observar como é que Paulo faz esta analogia entre a humanidade e o desenvolvimento humano. Vejamos então esta carta aos Gálatas, no capítulo 4, verso 8. Diz assim: outrora, porém, não conhecendo Deus, servias a Deus que por natureza não o são. Então o apóstolo Paulo lembra que os Gálatas estavam a viver debaixo da idolatria. Ou seja, serviam a deuses que efetivamente não eram deuses. Então o apóstolo Paulo mostra claramente que isso era contrário à vontade do próprio Deus estabelecida. E por isso mesmo eles eram servos desses deuses que na realidade não existiam. E o verso 9 ainda diz: mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estás voltado outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos. Paulo agora mostra claramente que o voltar aos rudimentos da fé, voltar atrás no processo que já estava desencadeado, é como voltar à escravidão. Ou seja, é como um adulto ter necessidade de voltar a ser orientado pelos pais. Isto infelizmente acontece quando uma pessoa está doente, quando há uma doença mental, um distúrbio emocional profundo. A pessoa precisa de ser bastante mais orientada, bastante mais corrigida, porque apesar de ser adulto, teve uma desorganização qualquer e precisa então de ajuda externa. Aqui o que está a acontecer com os Gálatas era exatamente esta situação. Uma pessoa saudável não faz isso, não volta à escravidão da lei. Mas aqui os Gálatas era como se estivessem voluntariamente a voltar para trás, a querer dizer: não, nós preferimos estar debaixo das orientações dos nossos pais, debaixo dessa escravidão, debaixo desse jugo da lei, como se quisessem voltar à idolatria, ao paganismo. E infelizmente nós assistimos, vezes demais, a cristãos a voltarem à idolatria. Então o que é a idolatria aos olhos de Deus? Não é só olhar para o livro do Êxodo, os 10 mandamentos, e dizer aquilo que o livro do Êxodo diz: não farás para ti imagens de escultura. Bem, só por aqui já poderíamos dizer que muitos dos cristãos do nosso país provavelmente estariam debaixo da tal idolatria que a Bíblia fala. Porque muita gente tem feito para si imagens de escultura, ao qual dobra o joelho, ao qual venera. E a Bíblia, meu caro amigo, é extremamente clara. Eu não quero que você me ouça a mim, eu quero que você ouça a palavra do próprio Deus. E você, por si mesmo, tire as conclusões. Porque eu sei que se você vai a uma comunidade cristã que tem determinadas imagens de escultura, sejam elas pintadas, sejam elas esculpidas efetivamente, provavelmente o líder religioso da sua comunidade vai dar uma explicação, dizendo: bem, isto não é bem idolatria, porque nós efetivamente não estamos a adorar, estamos a venerar, e vai haver uma argumentação. A minha sugestão para si é: olhe para a Bíblia, confirme aquilo que Deus diz, e deixe de parte os meus comentários, deixe de parte os comentários do líder que está na sua comunidade, e ouça aquilo que Deus diz. E faça aquilo que Deus diz.
pois a obediência à palavra de Deus é fundamental para nós desenvolvermos a nossa relação com Deus. Então, temos de ter esta compreensão que idolatria pode acontecer por este prisma que eu acabei de ler, mas também de muitas outras formas. Quando nós colocamos determinados objetos, determinadas pessoas, determinadas situações no lugar de Deus. Eu vou dar alguns exemplos em concreto, voltando aqui à Bíblia e dando o exemplo das Escrituras. No Velho Testamento houve um episódio que nós já relatamos aqui, que aconteceu com o povo de Israel, em que eles desobedeceram a Deus. E em consequência disso aconteceu que no meio do arraial, do acampamento israelita, porque eles andavam naquela altura pelo deserto, começaram a surgir víboras, portanto cobras venenosas que mordiam as pessoas e as pessoas tinham poucas horas de vida. Então Deus disse a Moisés que ele levantasse no meio do uma serpente em bronze envolvida numa estaca, numa trave. É interessante ver que ainda hoje esse símbolo é o símbolo das farmácias. Quando você olha para uma farmácia, há de reparar que a maioria delas, talvez hoje nem todas, mas a maioria delas tem uma serpente envolvida numa estaca e surge diretamente aqui deste texto bíblico. Talvez algumas pessoas nem sabiam a razão pela qual encontravam nas farmácias essa serpente envolta numa estaca, mas tem a ver com este episódio aqui que eu estou a relatar, de Moisés e do povo de Israel. Então, quando o povo era mordido, a única coisa que eles tinham que fazer era olhar para aquela serpente de bronze que estava no meio do acampamento. E esse ato de fé que as pessoas praticavam, então curava-os e eles não morriam das mordidas da serpente. Eu sei que humanamente é ilógico, não é racional. Como é que o veneno que foi introduzido na perna ou no braço de uma pessoa pararia a sua progressão simplesmente pelo facto da pessoa olhar para uma serpente em bronze que estava fixada no meio do acampamento. Só que quando Deus fez isso, ele queria apontar para a pessoa de Jesus Cristo. E a palavra de Deus nos diz que assim como a serpente foi levantada no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado também para perdão dos pecados, para que o veneno do pecado seja travado no coração do homem. Então aquele ato de fé ali no povo de Israel conduzia então à cura daquelas pessoas. Elas ficavam curadas, não morriam e o veneno desaparecia da circulação sanguínea. Isto era um milagre que Deus operava por causa daquele ato de fé. Só que entretanto as pessoas não percebiam que Deus estava a agir daquela forma. Portanto, aquela serpente era simplesmente a materialização da fé das pessoas. E o que é que aconteceu? O povo é realmente estranho. Nós somos, de facto, figuras bastante estranhas. As pessoas começaram a olhar para aquela serpente e a idolatrar a serpente, dizendo que era a serpente que lhes trazia a cura, confundindo o objeto com o milagre de Deus. E nós fazemos isto com tanta coisa que realmente Deus nos apela para nós não sermos idólatras, para nós não voltarmos ao paganismo, para nós não voltarmos à idolatria. O que é que o povo fez? Idolatrou aquela serpente. Então eles passaram a olhar para aquela serpente como um Deus. Colocaram a serpente no lugar de Deus. Quem operava o milagre era Deus. Mas eles pensaram, bem, quem opera o milagre é a serpente. E isto é o que acontece muitas vezes. Muitas vezes Deus usa uma pessoa para tocar a sua vida. Talvez use este programa para tocar a sua vida. Eu espero que você não idolatre este programa, comparando com a sua comunidade ou comparando com os líderes religiosos que você segue. A Bíblia mostra claramente que nós não devemos idolatrar ninguém, não devemos idolatrar coisa nenhuma. Deus deve ser o nosso único foco de adoração. Portanto, não há ser humano nenhum, nem Virgem Maria, nem o apóstolo Pedro, nem o apóstolo Paulo, nem qualquer outro apóstolo, nem qualquer outro homem de fé que possa ser venerado ou idolatrado ou adorado. A única adoração deve ser conduzida a Deus. E infelizmente nós verificamos que no nosso país são mais homenagens promovidas a outras entidades do que a Jesus Cristo. Olhe só para o contexto nacional. Não precisa ser um perito em religião. Se você é cristão em Portugal, sabe perfeitamente as procissões que são feitas no nosso país, sabe perfeitamente, vem nas notícias, nos telejornais, os lugares de culto. Quais são os lugares de culto levantados a Cristo Jesus? No entanto, temos em Portugal grandes espaços levantados a outras entidades.
No entanto, a Bíblia diz para nós não adorarmos nem venerarmos qualquer outro ser. Isto é um cristianismo com acréscimos. É um cristianismo perigoso, ao qual o apóstolo Paulo aqui faz sérias advertências. Então nós que somos cristãos, que estamos a ouvir este programa e talvez estamos a ficar esclarecidos acerca daquilo que Deus pede de nós, tenhamos muita cautela na forma como nos conduzimos. Eu sei que uma boa parte das pessoas que nos estão a ouvir são cristãos, católicos, praticantes, que têm ouvido e visto muitas coisas acontecer à sua volta. Eu quero dizer que tenho muito respeito pelo aquilo que está a acontecer dentro das comunidades católicas, mas, no entanto, temos de olhar para a Bíblia e praticar aquilo que a Bíblia nos ensina. Muitas comunidades evangélicas não têm talvez as imagens lá à frente nos altares, mas as pessoas idolatram os pastores, idolatram talvez algum irmão, idolatram as tradições que receberam, idolatram muitas vezes os ministérios. O ministério de louvor ficou idolatrado, ou o ministério da escola dominical ficou idolatrada, e não se pode tocar porque aquilo é quase sacramental. Tenhamos cuidado. A adoração a Deus é única e exclusiva. Não idolatremos nem líderes, nem ministérios, nem pessoas, nem objetos, porque isso é idolatria, contrário à vontade de Deus. Mas o apóstolo Paulo continua a falar aqui no verso 10 a dizer: guardais dias, meses, tempos, anos, receio de vós, tenho eu que tenha trabalhado em vão para convosco. O apóstolo Paulo agora vai refletir sobre um outro aspecto. Por um lado, ele falou acerca da idolatria. Agora ele vai falar acerca das tradições. Ele diz aqui: guardais dias, meses, tempos e anos, como se efetivamente estes dias, tempos, anos fossem sagrados, uma coisa assim intocável. Ele diz: tenham cuidado com isso. Para os olhos de Deus, todos os dias são sagrados. É verdade que a Bíblia fala do dia de descanso e nós deveríamos observar o dia de descanso. É fundamental. Hoje em dia os estudos científicos mostram que a Bíblia tem razão, porque quando as pessoas não tiram o dia de descanso, o dia de folga, as pessoas começam a viciar-se em adrenalina, porque o excesso de trabalho provoca um aumento da adrenalina no corpo e isso faz com que o organismo reaja àquela quantidade de adrenalina. E quando a pessoa está viciada em trabalho, se calhar é o seu caso, quando para, o que é que acontece? No dia de descanso está cheio de náuseas, cheio de dores de cabeça, enjoado, mal disposto. Porquê? Porque lhe falta aquela adrenalina, falta-lhe aquele ritmo, falta-lhe aquela situação para você se sentir bem. Então vigie seriamente sobre o seu descanso. Não é sobre isto que aqui o apóstolo Paulo está a falar, sobre o dia de descanso, porque isso a própria ciência nos tem mostrado que é fundamental. Hoje em dia até já ciências decretaram uma palavra dizendo que há os workaholics, ou seja, uma palavra inglesa que quer dizer viciados em trabalho. E são esse tipo de pessoas que precisam vigiar ainda mais sobre o seu dia de descanso, os seus horários. E hoje vivemos dias nas grandes cidades, vivemos dias de grande stress, a correria, o trânsito. É de facto tremendo e precisamos de aprender a descansar. Há um psicólogo, aliás psiquiatra, Auguste Curie, que efetivamente ele tem uma tese interessantíssima sobre os tempos que nós vivemos, dizendo ele que o aumento e o excesso de informação ao qual nós estamos submetidos, seja a televisão, seja a internet, seja toda a forma de informação que nós recebemos através dos jornais, dos outdoors, todas aquelas televisões que nós encontramos pela cidade de Lisboa e talvez na cidade do Porto, mostrando imagens e publicidade, esse bombardeamento tem provocado um aumento da frequência cerebral. E isso tem provocado no ser humano um desgaste, um cansaço terrível. Por isso, o apóstolo Paulo, quando aqui está a falar de guardar os dias, meses, tempos e anos, não está a falar do tempo de descanso necessário à nossa saúde, mas aqueles dias, meses e anos que nós muitas vezes queremos guardar como sagrados, coisas que são intocáveis. Isso não devemos mais uma vez fazer, não devemos idolatrar esse tipo de tempos, porque todos os dias são efetivamente dias do Senhor, dias para nós guardarmos para adorarmos a Deus. O verso 12 ainda prossegue: sede qual eu sou, pois também eu sou como vós. Irmãos, assim vos suplico que em nada me ofendestes, e vós sabeis que vos preguei o Evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física.
E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo, não me revelaste desprezo nem desgosto, antes me recebeste como um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Ou seja, o apóstolo Paulo mostra aqui que os Gálatas procederam de uma forma corretíssima com ele. Quando ele chegou, ele queria anunciar o Evangelho e eles receberam-no muito bem. Ele tinha um problema físico, provavelmente um problema nos olhos, porque ele diz no verso 15 deste capítulo 4 que qual feito que da vossa exultação, pergunta Paulo, pois vos dou testemunho que se possível fora teria arrancado os vossos próprios olhos para mos dar. Ele mostra aqui que eles tinham agido desta forma com esta enfermidade que ele tinha e eles mesmo assim não o desprezaram. O verso 17 prossegue a dizer: os que vos obsequiam não fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. Agora o apóstolo Paulo está a falar acerca daqueles que vêm com bajulação, como diz o povo de uma forma muito simples, com graxismo, não é? Para tentar angariar para si os favores do povo da Galácia. E o verso ainda 18 segue a dizer: é bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente convosco. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até Cristo ser formado em vós. O apóstolo Paulo está extremamente preocupado com estes cristãos da Galácia, pois eles estão a regredir na fé em vez de progredir. E ele ainda segue o verso 20. Pudera eu estar presente agora convosco e falar-vos noutro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. O apóstolo Paulo estava realmente preocupado, como um verdadeiro apóstolo, com os seus filhos espirituais. E ele prossegue ainda a dizer: dizem-me vós os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da mulher livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, mas o da livre mediante a promessa. Estas coisas são alegorias, porque estas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia, e responde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é a nossa mãe. Nós hoje não temos muito tempo para falar acerca deste texto. No próximo programa voltaremos a ele. E eu espero que você esteja aí desse lado para nós acompanharmos o comentário a estes textos bíblicos e os princípios que nós podemos retirar para a nossa vida. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.